Queridos, nós estamos chegando no último domingo da nossa série aí, firmados sobre a rocha, planejando sobre a rocha, e hoje nós vamos conversar sobre firmes para avançar. E abra a palavra do Senhor aí em Filipenses capítulo de número 3, versículos de 12 a 16, um texto bem conhecido de todos nós, já pregado aqui pelo pastor Vladimir, pelo pastor Leandro, pelo pastor Anderson. Não sei se o pastor Isaac já pregou aqui, acho que não, aqui no púlpito, mas eu vou pregar mais uma vez sobre uma nova perspectiva para nós avançarmos nesse ano de 2026. Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite preciosa, esse tempo, ó Pai, de comunhão, de adoração, e pedimos que o Senhor continue a falar o coração da tua igreja. Fale ao Santíssimo Deus, trabalhe no nosso coração, que possamos sair daqui diferentes, transformados e abençoados, para prosseguir, ó Pai, e cumprir o propósito do Senhor. Que de maneira alguma minha vida venha empobrecer a tua palavra, mas que o teu Santo Espírito fale, grite ao coração de cada um dos meus irmãos. Assim eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos chegando no fim de janeiro. Para alguns é o início de um ano de muitas coisas, para outros já está cansado, já está desanimado. Não acaba mais janeiro, nossa, tanta conta e tudo mais, não vejo a hora das crianças voltarem para a escola, não aguento mais esse trabalho, eu vou ter que ir de novo lá na igreja, e a gente já chega no fim de janeiro já cansado, sobrecarregado, sem perspectiva. Muitos fizeram planos, traçaram metas, como falamos semana passada, e colocou no papel, e foi maravilhoso a primeira semana e tudo mais, mas hoje já vê, olhando para trás, que já desistiu de muitos dos seus planos, dos seus projetos, das suas metas. Não porque esses planos e metas fossem ruins, mas porque perseverar é mais difícil do que planejar. Nós gostamos de planejar, planejamos, colocamos no papel, mas não perseveramos. Não nos dedicamos àquilo que nós planejamos. Somos facilmente desanimados. E às vezes amigos também colaboram com isso, né? Ih, mas de novo, você já fez isso. Não tem uma canetinha aí que resolve. A comida saudável, já em casa já fala, é a primeira semana, hein? Duvido. No trabalho você leva lá a sua comidinha, a pessoa, de novo. Assim nós vemos e vamos vivendo na nossa caminhada aí, nos nossos planos, porque nós não perseveramos. Falei semana passada que como é bom planejar, e como Deus nos incentiva a planejar. É bíblico planejar, sabendo que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas hoje eu gostaria de falar que além de planejar, nós temos que perseverar diante do Senhor. E esse fenômeno de desistir não é só no nosso dia a dia, na nossa correria. Ela também afeta e é manifestada na nossa vida espiritual. Começamos o ano animado, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou servir mais, vou participar dos cultos, das reuniões de oração, vou vir 7 horas da manhã, quinta-feira, para orar, mas já na fim de janeiro, parou lá em Gênesis 3,
Tem um irmão que falou: pastor, eu vou dar um tempo aí que eu já terminando janeiro, terminar o Antigo Testamento. Eu falei: aleluia, glória a Deus. Mas outros já está lá no 3, Gênesis 3. Veio o primeiro e segundo culto e já dá uma pausinha aí, né? Querido, cuidado com isso. Nós temos que ter perseverança. E é exatamente o ponto que Paulo trata aqui em Filipenses. O apóstolo Paulo escreve uma carta onde ele está preso, já está de idade avançada para a época, provavelmente seus 55 e 60 anos, para a época já era uma idade avançada, e ele aqui, em vez de dizer e lamentar da sua condição, de estar preso por causa do Evangelho, por causa das circunstâncias que ele está vivendo, pelo cansaço, pelas dores, pela dificuldade de enxergar, isso é relatado em alguns textos bíblicos, né? Falando das suas enfermidades também, os espinhos da carne. Apesar de tudo isso, nós não vemos nessa carta um homem desanimado, um homem que entregou aí, vou me aposentar e não quero mais servir ao Senhor. Não, nós vemos um homem para frente, um homem animado, um homem perseverante, um homem dedicado, e que escreve essa carta para animar a igreja de Filipos. Uma igreja que está tanto no coração do apóstolo Paulo, nasce no meio de uma perseguição, ele tem que sair dessa cidade, mas deixa frutos preciosos ali, e ele quer saber se eles estão crescendo na fé, se eles estão mais maduros na fé. E ele trata nessa carta aqui sobre a nossa felicidade, a nossa alegria que tem que estar em Cristo. E além disso, Cristo deve ser o alvo do nosso anseio, do nosso desejo de querer mais e mais viver. E devemos viver e buscar mais e mais a Deus, uma vida que glorifique a Deus. O grande tema da carta é que Cristo é suficiente e que a alegria cristã não depende das circunstâncias, mas de uma vida centrada em Cristo. Paulo escreve uma igreja que ele ama profundamente, encorajando a viver uma vida de maturidade, humildade e perseverança. E ele aponta tudo isso para Cristo. O nosso alvo de perseverança, de maturidade, de humildade deve ser Cristo Jesus. E aqui no capítulo 3 ele vai tratar sobre duas perspectivas. Aqui do versículo 1 até o versículo 11, ele vai falar da nossa confiança na carne. Paulo fala: se alguém tinha que confiar, se gabar, se vangloriar de alguma coisa, sou eu. E ele traça a linhagem dele, fala quem ele era, tanto da sua genealogia, quanto a sua fé, a sua dedicação e o seu zelo. Mas ele considera tudo isso como perda, como a palavra ali é como um esterco mesmo, ou mais ainda, vou mais profundo, como um excremento. Eu considero isso como nada. Toda esses meus gabaritos, todos os meus diplomas, eu considero como perda comparado ao que ganhei em Cristo Jesus. Por aquilo que eu sou em Cristo Jesus, o que me sustenta, o que me dá alento, não são os meus diplomas, mas sim quem eu sou em Cristo Jesus e como devo viver para Ele, e como minha vida é uma vida que avança, porque Cristo é o meu alvo, Cristo é a minha suficiência. Então ele trata essa falsa confiança na carne e a verdadeira justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, que é o texto que nós tratamos e lemos aqui, né? Dos versículos 12 a 16. E nesse contexto ele afirma que ele já tinha alcançado a perfeição, mas ele declara que ainda ele avança para se parecer mais e mais com Cristo e chegar até o prêmio da soberana vocação. Então, nesse contexto, Paulo nos apresenta algumas posturas espirituais para nós avançarmos, estarmos firmes diante do Senhor. São posturas indispensáveis para quem deseja estar firme para avançar. Não apenas em janeiro, não apenas nesse ano, mas para toda a nossa vida. Quais posturas nós devemos tomar para que a nossa vida sempre avance para a glória de Deus? Se queremos viver como igreja, firmada sobre a rocha,
precisamos aprender como Paulo. Precisamos aprender com Paulo o que significa estar firmes para avançar. E a primeira lição que eu gostaria de tratar com os irmãos é aí no versículo de número 12. Aprenda a se avaliar. Essa é a primeira postura. Paulo se olha não como olhando para o espelho, mas ele olha como Deus o enxerga. Ainda imperfeito, não uma pessoa perfeita. Não que eu já tenha alcançado a perfeição. E olha, que quem está falando isso é o apóstolo Paulo, que tinha todos os direitos de dizer que eu sou um homem maduro na fé, que eu sou realmente um servo de Deus, já alcancei o pináculo da vida cristã. Mas não, ele olha para si mesmo como Deus o vê. Paulo aqui assume uma atitude de autoavaliação, e nós precisamos nos ver como Deus nos vê, ainda imperfeitos. É fundamental lembrar esse conceito que, por mais que nós fomos alcançados pela graça, por mais que nós estamos salvos, mas ainda não na sua plenitude. É o já e o ainda não. Eu já fui salvo, mas ainda não na sua totalidade, mas ainda estou na presença do pecado. Você completamente salvo da presença do pecado no céu. Eu já ressuscitei com Cristo, mas ainda não na sua plenitude, porque isso só será na glória eterna, quando Cristo voltar. O reino de Deus já veio, mas ainda não na sua plenitude, que será só com a segunda vinda de Cristo. Paulo entende isso. Eu fui justificado, mas ainda estou no processo de santificação. Sou salvo, mas ainda preciso buscar a perfeição. Logo, eu e você, cada um de nós, precisamos entender isso, que nós não somos perfeitos. Perfeitos seremos só na glória eterna. E enquanto estivermos aqui, devemos perseverar na nossa vida cristã. Não devemos estagnar, não devemos parar. A nossa vida, enquanto estivermos aqui, devemos perseverar, buscar, almejar cada vez mais e mais ao Senhor. Como eu disse para vocês, Paulo aqui, em momento algum, ele se engrandece, mas ele sim reconhece a sua vida diante de Deus. O apóstolo Paulo se via alguém que poderia se gloriar. E olha só nos versículos, a partir do versículo de número 4. 3, 4. Está aí a Bíblia? Abre a sua Bíblia aí. Filipenses 3, versículo 4. Olha esse contraste que eu falei na introdução desse sermão aqui. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Ele vai dizer: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. A tribo de Benjamim é uma das mais importantes. Benjamim era o caçulinha de Jacó com Raquel. É daí que veio o primeiro rei de Israel, uma linhagem importantíssima, honrada no círculo ali de Israel, das tribos de Israel. E ele podia se gabar: eu sou descendente aqui, de Benjamim. Meu pai é crente. Para que ficar correndo atrás dessas coisas? Eu já alcancei, meus pais oram por mim, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas não, se ele pudesse gloriar na carne, ele poderia. E ele fala ainda: quanto à lei, fariseu, aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos grandes líderes do povo de Israel, do seu tempo. Ele era fariseu, conhecia a lei profundamente e buscava viver a lei, a perfeição da lei. Quanto ao zelo, ao amor por Deus, ele foi tão zeloso que começou a perseguir a igreja de Deus. Participou e viu o assassinato de cristão. Esse era Paulo. Se alguém tinha que gloriar, sou eu. Mas, no entanto, considero isso como perda.
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Quando Cristo o alcança, tudo isso não vale nada. A minha descendência, a minha fé, a minha religiosidade, perdão, o meu zelo, para nada serve comparado a Cristo Jesus. Ele fazia tudo isso para alcançar a salvação. Agora ele viu que ele foi alcançado pela salvação. E agora ele pode viver para Cristo e para a glória de Cristo. Paulo fala amplamente sobre suas credenciais, sobre os seus sofrimentos. Ainda assim ele se considera imperfeito diante do Senhor. Em 2 Coríntios ele vai tratar. Se aqui ele trata da sua vida antes de Cristo, lá em 2 Coríntios ele vai falar sobre a sua vida em Cristo, né? Eu posso, se tem apóstolo que fez alguma coisa, eu muito mais, fez muito mais. Se fosse para vangloriar aqui, eu falaria, né? Me gloriar aqui, eu falaria, eu fiz muito mais que os apóstolos. Olha aí, para pregar o evangelho eu fui açoitado, eu fui preso, fui maltratado, sofri naufrágio, olha, foi o terror. Mas também isso ele considera como perda, porque o próprio Deus dá uma bofetada ali na sua cara, fala, ó, baixa a bola aí, Paulo, baixa a bola aí, e Deus envia um espinho na carne para ele não se gloriar na carne, mas depender totalmente em Cristo Jesus. Se alguém podia gloriar-se, esse era Paulo, mas ele reconhece e faz uma autoavaliação que ele ainda não é perfeito. E Jesus afirmou, bem-aventurados humildes de espírito. Isso significa, essa humildade é refletir a Cristo. Humilde é aquele que não busca suplantar o outro, passar em cima do outro, mas que se vê como Deus o vê, carente da graça. O mais brilhante dos cristãos afirma, não cheguei ainda à perfeição. E eu aprendi muito não só nas cartas paulinas, mas também com irmãos e irmãs na minha caminhada. E achei uma frase muito interessante que reflete isso, com que aprendi de verdadeiros cristãos nessa comunidade. As pessoas mais influentes na minha vida criaram um desejo em mim de ser como Cristo e não como elas. Elas me ensinaram a olhar para Cristo, a viver como Cristo. Elas tinham uma paixão, irmãos que se dedicaram em discipulado para comigo. Olha, assim Cristo deve viver, assim você deve viver como Cristo. Olhe para o Senhor Jesus. Essas são as pessoas que mais me influenciaram, não para olharem para elas, mas para olhar para Cristo Jesus. E olha o que Paulo fala no versículo 17: irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por que ele fala isso? Porque ele imita a Cristo. E porque eu imito a Cristo, eu vou mostrar o caminho, o alvo que você deve olhar. Você deve olhar para Cristo Jesus. Que você seja assim, sabendo que você não é perfeito. E às vezes a gente deixa de se envolver na igreja porque, eu sou muito pecador. Eu não sou perfeito como o pastor é perfeito. Gente, pergunta para a Bilu aqui, se eu sou tão perfeito assim. Tenho as minhas lutas, minhas dificuldades, os meus pecados. Ontem realizei um casamento, e nos casamentos eu falo, né? Saiba, menina, que você está casando com um homem imperfeito. Tem um livro muito bom para você ler. Quando pecadores dizem sim. Você vai casar com uma pessoa que é pecadora. Não é perfeito, perfeito só na glória. E às vezes a gente quer perfeição do irmão do lado, quer perfeição dos nossos filhos, quer perfeição da nossa esposa, sendo que o próprio apóstolo Paulo diz que eu não alcancei a perfeição, mas eu busco melhorar. Se você perguntar para a Bilu, se eu melhorei de 24 anos atrás, quando eu disse sim, aqui, né, na igreja, ela vai dizer, melhorou, mas falta alguma coisa ainda. Vou contar um negócio aqui, tá, Bilu? Quando eu fui namorar a Bilu, e a Bilu era nova convertida, eu falei, Bilu, a gente conversou, estava conversando, orando, você tem que mudar algumas coisas.
sabe, esse batom muito vermelho aí, o pessoal fala e tudo mais. Essas roupas, tudo aí que vocês precisavam conhecer a Bilu um pouquinho antes, como que Deus fez uma obra. Tanto que o pastor Jonas fala: menina, você não precisa passar classe catecúmenos, não. Você não precisa. Todo mundo já viu a mudança que Deus fez na sua vida aí, né? E eu falei: ó, você tem que mudar isso, aquilo. Você vai acompanhar eu nas igrejas, né? Mudou tudo. Uma transformação assim, e na conversa e tudo mais. Aí lá vai eu, depois de 2 anos e meio, vou pedir ela em casamento. Hoje tem todo umas coisas, helicóptero, lugar. Não, um restaurante ali como que chama aquele restaurante ali na Boa Vista? De La Bolonhesa. La Bolonhesa. Eu empolgado, né? Bilu, quer casar comigo? Quero, mas você tem que mudar isso. Mudei algumas coisas. Prossigo. Não que eu seja perfeito, mas prossigo para continuar mudando. E ela tem feito eu melhor, e eu tenho buscado fazer a melhor ainda. Que seja assim na nossa vida. Não que sejamos perfeitos, mas podemos ser instrumentos de Deus para abençoar outros. Você pode ser um professor, mesmo com as suas imperfeições, para ajudar outros aqui. Você pode ajudar em outros ministérios aqui, mesmo com as suas imperfeições, porque nós não somos perfeitos. Todos nós estamos em caminho da perfeição. Que a gente possa olhar e buscar cada vez mais o Senhor Jesus. Essa é a autoavaliação. Compreenda. Não descanse nas suas conquistas. Saiba quem você é em Deus. E prossiga, porque a segunda lição que a gente aprende é que é isso: aprenda a esquecer o passado. E o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro aqui na palavra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. À primeira vista, o esquecimento pode parecer estranho, porque não dá para apagar coisas terríveis que aconteceram, difíceis que aconteceram. Mas o que Paulo está tratando aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não é esquecer, apagar, destruir, não. É não ficar se martirizando, se doendo por aquelas coisas. Paulo está falando aí do versículo aí 14, né? Perdão, dos versículos 3. Bem que eu poderia me vangloriar, circuncidado, perseguidor da igreja. Olha só o que Paulo está tratando aqui: esquecendo-me dessas coisas, da minha linhagem, da minha religiosidade e dos meus pecados que eu cometi. Eu esqueço dessas coisas para avançar e buscar ao Senhor, porque ele tem certeza que ele foi perdoado, ele foi salvo, ele foi limpo, ele foi cuidado pelo Senhor, e por isso ele pode esquecer dessas coisas e avançar cada vez mais diante do Senhor. E o que eu quero dizer para vocês é simples: o que devemos esquecer? O óbvio, esquecer do nosso pecado perdoado. Não sei se você é assim, mas comigo de vez em quando acontecem essas coisas. Eu não nasci no Evangelho, então aprontei algumas coisas que prejudicou pessoas e que fez mal, né? Eu fiz mal a algumas pessoas, ou passei algumas vergonhas também. Você está tranquilo e tudo, mas de repente vem aquela lembrança, você lembra, se alguém trouxer isso à tona, lá atrás você sente uma vergonha, uma coisa ruim, e logo você, vamos embora, passou e tudo mais. Paulo podia lembrar das perseguições, das prisões, do que ele fez contra a igreja do Senhor Jesus. Ele podia ter feito isso, mas ele tenta esquecer, olhando para Cristo. Não continue trabalhando no seu coração aquilo que Deus já lançou no mar do esquecimento, querido. Aquilo que Deus já perdoou. Aquilo que Deus já disse, está perdoado. Para que ficar trazendo de novo à tona? Parece que a gente quer alguma outra coisa. Se Deus perdoou,
Não traga mais à tona e para de ficar olhando no retrovisor, porque você pode sofrer um acidente lá atrás. Quem quer correr a carreira cristã e ficar olhando para trás, você pode tropeçar. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, vai ficar tudo tortuoso. Por isso Paulo sabe que ele foi perdoado. Paulo sabe que ele tem uma nova identidade em Cristo Jesus. Agora é filho de Deus. Agora é justificado, santificado, co-herdeiro em Cristo Jesus, selado pelo Espírito Santo. Ele sabe a posição que ele tem diante do Senhor. Paulo perseguiu inocentes, participou da morte de cristãos, mas tudo isso foi perdoado. Essas lembranças não estavam apagadas da sua mente, mas ele não remoía mais, não o torturava mais, nem permitia que ele paralisasse, ficasse estático para progredir na fé. Não, ele sabia que ele tinha que buscar e alcançar o alvo em Cristo Jesus. Ele avançava para se parecer cada vez mais com Cristo. Paulo parou de se concentrar no passado para poder desfrutar de uma vida futura diante do Senhor. Ele entendeu o que Cristo havia feito por ele, lavou dos seus pecados e lhe deu uma nova vida. E eu convido você, querido, se você carrega pecados que foram perdoados, hoje é o dia de abandonar isso e avançar, correr, progredir para buscar o alvo, Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos aperfeiçoando cada vez mais para a glória do Senhor. E é isso que eu gostaria também de compartilhar com vocês, essa frase: não permita que o seu passado controle o seu futuro. O passado perdoado não pode governar o presente redimido. Aquilo que Deus já fez na sua vida, perdoou, restaurou, fez você uma nova vida. Por isso, lança fora esse peso e esse pecado que tenazmente te assedia, e corra para o alvo, o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que às vezes venha na nossa mente, e o diabo é pós-graduado em lançar na nossa mente os nossos pecados passados. Hoje mesmo, uma amiga que me conheceu antes de me converter, e a gente conversando tudo que Deus faz, e ela falou: meu apelido antigo. Aí o professor: esse é o seu apelido, não. E o meu apelido, não vou falar para vocês, certo? O Fábio tentou falar um apelido meu aqui também, do seminário, mas se ele falar, vou falar o dele também, então tranquilo. Mas assim, mas você, pastor? Sim, eu, pastor, lavado pelo sangue de Jesus, filho de Deus. As pessoas ou o diabo muitas vezes pode apontar o dedo, e diabo significa acusador, mas em Cristo Jesus sou lavado, perdoado, purificado, e vou entrar na glória eterna. É isso que eu creio. Por isso, esse pecado que tanto te maltrata, que você já confessou, já se arrependeu, Deus perdoou, não deixe o diabo paralisar você, não deixe essas memórias paralisarem você. Prossiga, caminhe, corra para o prêmio. As pessoas ainda vão apontar, vão dizer, vão lembrar: mas você é aquele. Sim, as pessoas lembram do que eu fiz, de quem eu era, mas Deus sabe quem eu sou. E é nisso que eu estou firmado. Quando o diabo fala: se você é filho de Deus, faça isto. E o diabo faz isso mesmo. Se você é mesmo salvo, vamos ver se você é salvo. Jesus não precisou transformar pedras em pães para mostrar que era filho de Deus. Ele sabia quem ele era, filho de Deus. Eu não preciso demonstrar para o diabo ou para as pessoas se eu sou filho de Deus. Eu sei que sou filho de Deus, salvo e lavado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E vou caminhar
diante do Senhor, para a glória do Senhor. Que nós possamos entender isso, querido. Não permita que o passado governe a sua vida. Esqueça as culpas passadas. Não permite que os erros antigos que foram perdoados continuem ferindo o seu coração, moendo a sua mente. Se Deus perdoou, você precisa aprender a perdoar a si mesmo. Como? Esquecendo das coisas que para trás ficou para trás, corro para o alvo. Aponte o seu olhar para Jesus, o que Jesus fez por você na cruz e onde Ele quer te levar, para a glória eterna. Esqueça também os males que lhe fizeram. Dói, né? Quando pessoas nos machucam, dá vontade de vingar, e nada melhor que o tempo para trabalhar essas coisas, que vai conhecer e saber, lá na frente, tratar tudo isso. Aquela pessoa que tanto te fez mal, depois muda as coisas e precisa de você depois, e a nossa vontade essa é a hora. Não, a gente serve, porque no coração dela já está o peso. Eu fiz tanto contra, e agora Ele está fazendo tão bem para comigo. É isso que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Não retribua o mal com o mal, mas o mal com o bem. E o Filho de Deus faz isso. Por mais que o nosso coração deseje fazer outras coisas, mas eu vou tratar bem, para a glória do nosso Deus. Perdoe, e se perdoe também, para a glória do nosso Deus. E o último ponto, para a gente caminhar: aprenda, querido, a olhar para a frente. Aprenda a olhar somente para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue, ele não fica estagnado, ele não fica parado, ele quer prosseguir. Ele podia descansar, se aposentar na sua carreira cristã, mas não, ele ainda tem motivação para crescer, amadurecer mais e mais na fé em Cristo Jesus. Alguns desanimam na caminhada cristã. É interessante que muitos que exerceram o ministério na igreja, uma hora chegou e falou: já vou me aposentar, já fiz muito na igreja. Não, querido, não desanime. Uma exortação a vocês, pais: qual é a sua motivação de trazer os seus filhos na escola dominical e ao culto? Sabe o que eu tenho visto? Enquanto eles são pequenos, nós estamos aqui, cresceram, casaram, já fiz o que tinha que fazer, tchau, igreja. Ou de vez em quando, igreja. Não perseveram mais, não tem mais ambição de crescimento na fé em Cristo Jesus. Está contente com o que já conquistou. Mas o apóstolo Paulo diz: apesar de ter conquistado tantas coisas, eu ainda corro, prossigo, vou buscar, quero crescer mais e mais, quero conhecer a Cristo mais e mais. O desejo dele é crescer, amadurecer na sua fé, ainda que ele já era um homem maduro na fé. Por isso, não paralise, não fique estagnado, ouse caminhar mais, corra para a soberana vocação. Faça isso. Abra a palavra do Senhor aí. Olha, um homem com 85 anos, ainda ansiando por aventuras por Deus. Em Josué, deixa marcadinho aí, Josué capítulo 14. Talvez, você aí busque, tem um personagem. Se eu falar qual personagem você mais gosta das Escrituras, tirando Cristo Jesus. Uns falam Davi, outros falam o apóstolo Paulo, outros falam Maria, Dorcas, Esther. Cara, eu sou apaixonado por esse Caleb. Caleb era um homem que tinha tudo para desanimar. Ele fez uma profissão de fé, declarou diante do Senhor: olha, vamos, o Senhor é conosco, vamos lá. Ele era um dos espias,
Mas os 10 inflamaram o povo, eles não foram para a terra prometida. E por isso eles ficaram vagando no deserto. E às vezes sofreram bullying aí, cheio de fé. Falou que a gente tinha que ir, ó, nós no deserto aqui, ó. Mas cada ano, caminhando no deserto, ele esperava entrar na terra prometida. E quando ele entra na terra prometida, olha só o que diz aí, Josué 14, a partir do versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, e andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os Enaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para o despossar, como prometeu. Dá-me aquele monte. 85 anos, podia se aposentar. Caleb, está tudo certo, tranquilo aí. Não, há 45 anos eu falei, eu quero aquele monte ali, ó. Quando a gente entrar na terra prometida, que ele espiou a terra, e quando ele viu aquele monte, Moisés, quando eu entrar na terra prometida, você me dá aquele monte? Posso morar lá naquela altura lá? Pode. 85 anos, e lá moram os Enaquins, gigantes. E ele fala, estou forte como naquele dia, eu vou lá. E se você continuar o texto, ele manda todo mundo embora e mora lá no monte, 85 anos, ainda ansiando, desejando, buscando crescer, ter aventuras com o Senhor, não ficou estagnado. E eu convido você a ansiar, a ter ambição cristã, de amadurecer mais, de crescer mais na fé, de se desgastar mais em prol do Evangelho, de cumprir o chamado que Deus te deu, a soberana vocação, que você possa não estagnar, mas continuar buscando o Senhor. E essa soberana vocação é a perfeição em Cristo Jesus. Só seremos plenamente perfeitos quando atravessarmos os portais eternos e ouvirmos: vinde, benditos do meu Pai, entra na posse do reino. É só lá que vamos ser perfeitos. Enquanto não somos perfeitos, eu vou querer crescer mais, amadurecer mais, me aventurar mais. Busque servir ao Senhor com alegria. Busque servir ao Senhor e se empolgar com o Senhor cada vez mais. No versículo de número 15, aí de Filipenses, Paulo vai falar, pois todos, pois que somos perfeitos. Parece uma incoerência, ele fala que não é perfeito e todos perfeitos, porque o texto aqui está dizendo, todos que são maduros. Agora ele está falando de maturidade, certo? Somos maduros, tenhamos esse sentimento. Que sentimento? De querer mais com Deus, crescer mais e buscar mais ao Senhor. Por isso, busque a maturidade cristã e deseje, anseie. Jovens, presta atenção, anseie ter aventuras com Deus. Aproveite a juventude de vocês. Eu, da minha conversão, com 20 anos até os meus 25 anos, eu decidi, eu não queria namorar, porque eu queria servir ao Senhor, eu não queria que nada atrapalhasse eu servir ao Senhor. Pude ir para a Colômbia, servir ao Senhor na Colômbia, sem ficar preocupado com o meu coração, para servir melhor ao Senhor, para buscar o Senhor de todo o meu coração. Fiz durante esse período ali outras viagens missionárias. Esse era o meu desejo, proclamar, pregar o Evangelho, onde Deus me enviar. Até que chegou um momento, o coração, dói, carente, tudo mais, todo mundo namorando. Senhor, abençoa minha vida. E Deus foi cuidando e tratando e abençoando. No tempo certo, no tempo de Deus. Jovens, anseie aventuras com Deus. Você é casado? Não dá mais? Converse um com o outro. Vamos planejar uma viagem missionária. Vai você esse ano que vem eu vou.
Vamos para algum campo missionário, vamos servir lá com os dons que Deus nos deu. Planeje, sonhe como família, amadurecer mais na fé. Já pensou como família, vocês, vamos fazer um jejum, como família, para nós crescermos mais. São coisas que nós devemos pagar o preço. Talvez você diga, já tentei, pastor, mas desisti. Para com isso. Sempre é tempo para recomeçar novamente. Mas as pessoas vão dizer isso. Não importa. Continue a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, queridos, finalizando, aplique isso ao seu coração. Onde você parou de avançar espiritualmente? Só lá na conversão? Ou quando você tinha um ministério na igreja? Quando foi que parou? Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Sabe quando foi o meu primeiro amor? Ontem. Quero que seja hoje. Almejo ser amanhã de novo com o Senhor Jesus. Não ficou lá na minha conversão. Cada dia, busque esse primeiro amor, de orar mais, de ler mais, de ser mais perseverante. Que peso do passado você ainda carrega? Confie no perdão do Senhor, Ele perdoou. Você se arrependeu? Ele perdoou. Talvez as pessoas joguem na sua cara, mas foi perdoado em Cristo Jesus. Seu alvo ainda é Cristo, ou você distraiu no meio da caminhada? Que o seu alvo seja Cristo Jesus. Você quer amadurecer para a glória do Senhor Jesus.